Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão da semana 8 a 14 de janeiro. Iremos preparar algumas partes. Então, fique conosco e vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você e também com sua família. Lembrando a todos, incentivando, já se inscrevam no canal, ative o sino, deixe o seu comentário e também não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, para que assim possamos chegar mais longe. Iremos fazer agora algumas partes da nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 8 a 14 de janeiro. Espero que possa ajudar em sua preparação. Então, vamos dar início à nossa reunião. Vamos juntos agora preparar joias espirituais dos capítulos 34 e 35 do livro de Jó. Para darmos início, vamos fazer a leitura do livro de Jó 35:7, que aparece em nossa apostila, que diz assim: Se você for justo, o que dará a ele? O que ele receberá de você? Então a pergunta é: o que Eliú quis dizer quando perguntou a Jó: o que Deus receberá de você? Então a resposta está na revista Sentinela de 2017, de abril, página 29, parágrafo número 3. Então podemos responder da seguinte maneira: ele quis dizer que Jeová não depende de nossa adoração, Jeová é completo, não tem como deixá-lo mais rico ou mais forte. A segunda pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 34, versículo de número 11, que diz assim: Pois ele recompensará o homem conforme as suas ações, trará sobre ele as consequências dos seus caminhos. Às vezes passamos momentos na vida nos perguntando o porquê que certas coisas acontecem em nossa vida. O versículo nos trouxe a resposta: consequências de nossos erros. Isso nos ensina que Jeová jamais causa o mal. Então, se queremos receber bênçãos positivas de Jeová, devemos ter boas ações, pois do contrário, iremos sofrer as consequências. Ainda no capítulo 34, o versículo 21, diz assim: Pois os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens, e ele vê todos os seus passos. Esse texto é fácil de ser entendido. Nada está escondido aos olhos de Jeová. Sendo assim, podemos nos perguntar: será que os meus passos mostram que realmente sirvo a Deus? Será que mudo a minha personalidade quando estou longe de minha família ou de meus irmãos? Então, a resposta a essa pergunta vai determinar como Jeová vai nos ver. Então, que possamos estar andando sempre nos caminhos do Criador, para que assim Jeová sempre possa nos ver com bons olhos. Ainda no capítulo 34, faremos a leitura do versículo 28, que passa a nos dizer assim: Fazem com que o pobre clame a ele, de modo que ele ouve o clamor dos desamparados. A melhor coisa é saber que Jeová ouve a voz dos desamparados, mas para que possa ser ouvido por Deus, precisamos clamar, ou seja, implorar, pedir incessantemente, para que assim nossas orações possam ser ouvidas por Deus. Mesmo que não tenha resposta imediata, continue firme em sua oração e tenha fé que Deus ouvirá. Agora, no capítulo 35, podemos fazer a leitura do versículo 12. As pessoas clamam, mas ele não responde, por causa do orgulho dos maus.
Muitas pessoas dizem que suas orações não são ouvidas por Deus. Esse pode ser um dos motivos, o orgulho. Sabendo disso, nós devemos deixar essa característica ruim de lado. Se por algum motivo somos orgulhosos, devemos rever nosso conceito, para que assim nossas orações possam ser ouvidas por nosso Pai Celestial. E ainda no capítulo 35, versículo 15, passa a nos dizer assim: pois ele não exigiu com ira uma prestação de contas, nem levou em consideração sua grande impetuosidade. Nesse versículo, conseguimos compreender a extensão da misericórdia de Jeová. Por mais que Jó falasse coisas impensadas, Jeová não ficou irado ao ponto de requerer uma prestação de contas, mas o perdoou. Isso mostra que, mesmo que venhamos errar aos olhos de Jeová, Jeová, em sua misericórdia, pode deixar também passar por alto nossas falhas e nos dar ou nos conceder perdão, assim como fez com Jó. Chegamos então ao momento tão esperado que são as designações novas da parte Faça Seu Melhor no Ministério. Como eu já disse anteriormente, são designações que para mim não são novas, porque antigamente, antes desse modelo que as postilas traziam até o ano passado, as designações eram assim. As pessoas elas tinham livre e espontânea vontade de desenvolver a sua apresentação, colocando cenas, informações interessantes para que assim pudéssemos trabalhar no serviço de campo. Então, na verdade, essa nova forma é uma releitura do que aconteceu já no passado. Mas, para quem não participou do passado, então nós vamos agora ajudar vocês a preparar a sua demonstração. Então, vamos fazer iniciando conversas, que é 3 minutos, de casa em casa. Ofereça um estudo bíblico. Então, vamos usar a brochura Ame as Pessoas, lição 10.3. Então, podemos iniciar assim. Bom dia, vizinha. Tudo bem? Me chamo Maria e hoje estamos aproveitando essa manhã para compartilhar um pensamento bíblico com nossos amigos. Como você se chama? Então, a moradora se apresenta. Bom dia, meu nome é Ana. Então, Maria continua. Ana, estou vendo que você está tentando reformar sua casa. Também estou tentando fazer isso na minha. Mas já notou que por mais que nos esforçamos em deixar tudo bonitinho, nunca conseguimos terminar? Então, Ana, ela responde. Isso é verdade. A gente luta tanto para conseguir ajeitar a nossa casinha, mas é difícil. Está arriscado a gente morrer e não terminar. Então, Maria continua. Isso é verdade. Mas já imaginou que se nós tivéssemos a eternidade para projetar, preparar e construir a casa de nossos sonhos, não seria bom? Então, Ana, ela responde. Seria uma bênção. Maria continua. Na verdade, Deus promete exatamente isso. Olha só o que diz o livro de João, capítulo 3, o versículo 16. Então faz a leitura do texto e depois continua. Notou, Ana? Deus nos garante vida eterna. Já pensou nessa possibilidade? Então Ana ela responde, com certeza. Quem não deseja viver para sempre? Então Maria continua, verdade. E no texto mostrou como podemos receber esse presente de Deus, exercendo fé em Cristo. E uma das formas de se fazer isso é estudando a palavra de Deus. O que acha de considerarmos alguns versículos da Bíblia semanalmente? Então Ana ela fala, seria bom. O problema é o tempo, pois só estou livre à noite, depois das 16 horas. Então Maria ela fala, sem problema.
Me passa seu contato, aí combinamos. Eu passo aqui ou podemos conversar por telefone. Então aqui eu finalizo e você pode colocar algum final que você ache mais propício para essa parte. Então, voltando lá na nossa apostila, então na brochura Ame as Pessoas, lição 10.3, lá fala, né? Faça o estudo na hora e no local que seja bom para o estudante. Então, a gente vai se adaptar àquilo que o morador ele tem o tempo para estudar. Aqui nós percebemos que Ana só tinha possibilidade de estudar à noite depois das 16 horas. E Maria iria se adaptar à situação dela para que pudesse beneficiá-la. Ou faria presencialmente, ou faria através do telefone. Então podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem em sua parte. Dando continuidade, podemos fazer agora iniciando conversas, que é a segunda parte do Faça Seu Melhor no Ministério. 4 minutos, testemunho informal. Mostre para uma pessoa que tem filhos pequenos como encontrar assuntos para os pais no jw.org. Então, a brochura Ame as Pessoas, lição 1, ponto número 4. Então, podemos iniciar da seguinte maneira. Mônica, ela começa dizendo: sabe me informar se o pediatra já começou a atender? Então Magali, que é a moradora, ela responde: já sim, mas está demorando muito. Mônica continua: obrigada. Confesso que nunca vi uma sala de espera com tanta criança em silêncio. Magali, ela responde: ah, minha filha, é só você olhar para o bendito telefone que você vai entender. Eles parecem zumbi, não brincam, não falam, não correm, só ficam nesse bendito telefone. Olha o meu, não larga isso. Então Mônica, ela diz: verdade, o meu não é muito diferente não, mas tentamos manter o controle, senão pode virar uma doença. Magali, ela responde: sim, fora os problemas nas visões, é um perigo. Mônica responde: o pior horário é à noite. Com as luzes apagadas, é um perigo. Confesso para você que não é fácil controlar essas crianças, mas algo que tem me ajudado é a palavra de Deus e alguns assuntos encontrados aqui nesse site jw.org. Olha só que vídeo interessante. Você entra aqui, olha, na página inicial. Vamos aqui em Ensinos Bíblicos, Crianças, Torne-se Amigo de Jeová. Esse aqui, ó. Use bem o seu tempo. Então, finge que mostra o vídeo para morador e depois depois fala. Viu que interessante? Então, Magali, ela responde: muito. Achei o máximo e é prático. Então, Mônica, ela continua: sim, e está de acordo com a palavra de Deus. Efésios 5, capítulo 15, 16, diz assim. Então, você faz a leitura do texto ou apenas cita. Faz da maneira que você achar melhor. E depois continua dizendo: se não conseguimos controlar nossos filhos, eles podem perder tempo de suas vidas com coisas inúteis e que não vai acrescentar em nada em sua vida. Aqui nesse site tem mais assuntos relacionados a isso. Vou deixar com você o meu cartão de visita. Aqui também está meu telefone e o site que te mostrei. Me liga. Olha, está me chamando. Tchau. Então aqui eu finalizei dessa forma, mas você pode colocar também o final que você achar mais interessante. Então na brochura Ame as Pessoas, lição 1.4, lá diz para seja observador. Então, o que a pessoa está fazendo, a roupa, a aparência, será que é um bom momento para iniciar uma conversa? Então, podemos dizer que Mônica, né, ela foi muito bem em sua parte, porque ela percebeu o momento certo e o assunto certo a ser considerado, onde o local tinha muitas crianças e ela aproveitou a oportunidade para falar sobre o telefone, o perigo que é o telefone, mostrando assim um vídeo no site jw.org. Então podemos dizer
que as irmãs também saíram muito bem nessa parte. Dando continuidade, vamos fazer agora, fazendo discípulos. 5 minutos, vamos usar o livro Seja Feliz para Sempre, lição 13.5. Então podemos iniciar, na verdade, que é o estudo, o antigo estudo bíblico, da seguinte forma. Mônica, ela inicia dizendo: muito bem, Magali, percebemos que Deus não aceita todas as religiões. Isso ficou bem explicado, certo? Então Magali, ela responde: certo, deu para entender. Mônica continua: veremos agora características negativas de uma religião falsa. Olha só o título. As religiões falsas não mostram amor de Deus. Para iniciarmos, vamos ver o vídeo com o seguinte título: A participação das igrejas na Segunda Guerra Mundial. Veja só. Então finge que mostrou o vídeo e depois continua. Com base no vídeo, temos a primeira pergunta: o que muitas religiões fizeram durante a Segunda Guerra Mundial? Então Magali, ela responde: elas apoiaram a guerra, orando pelos soldados, apoiaram poderes políticos, tentando expandir o catolicismo. Então Mônica continua: isso mesmo. E o que acontecia quando os soldados alemães protestantes encontravam soldados italianos protestantes? Então Magali, ela responde: eles se matavam. Mônica continua: exato. A segunda pergunta: o que você acha do que eles fizeram? Magali: eu acho um absurdo dizer que ama Deus e ser a favor de tirar a vida do próximo. Não dá para entender. Mônica continua: verdade. Diferente deles, o que as testemunhas de Jeová fizeram? Então Magali, ela responde: elas não se envolveram em nada. Mônica continua: nós fizemos e fazemos isso por amor ao próximo. Veja se não é isso que a Bíblia nos manda fazer. João 13, 34 e 35. Então faz a leitura e depois continua. Notou, Magali? O que a qualidade do amor evidencia? Então Magali, ela responde: mostra que são seguidores de Jesus. Então Mônica continua: isso mesmo. E assim como Jesus não fez parte do mundo, nós também não fazemos. Veja se não é isso que diz João 17,16. Então, após a leitura ou não, você pode continuar. Com base nesses dois textos, temos a seguinte pergunta: como você acha que Jeová se sente quando as religiões se envolvem na guerra? Então Magali, ela responde: não faço ideia. Então Mônica continua: imagine que você tem uma horta linda e que dá alimento, mas num dia vem alguém, arranca tudo que você tem e acaba com sua horta. Como você se sentiria? Então Magali, ela fala: eu ficaria chateada, triste e até com raiva. Mônica diz: sim, esse é um sentimento natural. Mas perceba, foi somente uma horta. Imagine Jeová vendo seus filhos se matando. Com certeza ele se sente triste e chateado também. Segunda pergunta: as religiões falsas são culpadas por muitas coisas ruins. Que coisas você já viu que provam que as religiões não mostram amor de Deus? Então Magali, ela responde: envolvimento na política, na guerra, aprovando coisas que a Bíblia condena. Então Mônica, ela diz: verdade, e ainda tem muitas coisas. Então aqui eu finalizo e você pode colocar um final dessa parte da maneira que você achar melhor. Então lá na brochura Ame as Pessoas, lição 11.3, ali diz para não falarmos demais. Então, de vez de falar muito de tudo que você entende sobre o assunto, faça perguntas. E se a pessoa não souber o que dizer, você tente fazer mais perguntas adicionais para que assim a pessoa possa entender o ponto. Perceberam que teve um momento que Magali ela não soube dar resposta
sobre o sentimento de Jeová pelas coisas que acontecem. Então, Mônica ela fez uma simples ilustração e depois uma pergunta para que assim pudesse obter a resposta de Magali. Então, ao fazer isso, podemos dizer que as irmãs saíram muito bem também em sua parte. Então, meus queridos irmãos, irmãs e amigos, finalizamos aqui essa parte. Faça seu melhor no ministério. Eu imagino que vocês devem ter percebido que não é tão difícil assim e com o passar dos meses, com certeza, nós vamos nos aprimorando e vamos chegar a um determinado momento que vamos estar fazendo com muita facilidade, assim como fazíamos anteriormente. Mas, se mesmo assim você quiser uma ajuda, uma maneira de iniciar ou terminar a sua apresentação, fique aqui conosco no nosso canal, já se inscreva e com certeza você terá uma base sólida para isso. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos o estudo bíblico de congregação que se encontra no livro Testemunho Cabal. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo de número 4, mas estaremos fazendo somente a consideração do quadro da página 33. João, o discípulo que Jesus amava. Então vamos iniciar fazendo a leitura. O apóstolo João era um dos filhos de Zebedeu, o irmão do apóstolo Tiago. Parece que sua mãe era Salomé, possivelmente irmã de Maria, mãe de Jesus. Dessa forma, João pode ter sido parente de Jesus. Pelo visto, a família de João tinha uma boa condição financeira. O negócio de pesca de Zebedeu era suficientemente grande a ponto de ter empregados. Salomé acompanhava Jesus, realizava tarefas para ele quando ele estava na Galiléia, e quando ele morreu, ela comprou aromas para passar no corpo dele, como parte do processo de sepultamento. Pelo visto, João tinha sua própria casa. João foi um dos discípulos de João Batista. Provavelmente era ele que estava com André quando João Batista olhou para Jesus e disse: "Veja um Cordeiro de Deus." Depois dessa ocasião, João, filho de Zebedeu, pelo visto acompanhou Jesus até Caná, onde testemunhou o primeiro milagre de Jesus. A forma vívida e riqueza em detalhes com que João descreve as atividades posteriores de Jesus em Jerusalém, Samaria e na Galiléia indicam que ele também testemunhou esses acontecimentos. A prontidão com que João, assim como Tiago, Pedro e André, abandonou suas redes de pesca, seu barco e seu meio de vida, quando foi convidado a ser seguidor de Jesus, comprova a fé que João tinha. Nos evangelhos, João não se destaca tanto quanto Pedro, mas João também tinha uma personalidade forte, como indica o sobrenome que Jesus deu a ele e a seu irmão Tiago, Boanerges, que significa filhos do trovão. No começo, João queria muito ter destaque, tanto que ele e seu irmão fizeram com que sua mãe pedisse a Jesus que lhes desse posições privilegiadas em seu reino. Embora esse desejo fosse egoísta, também era evidência de sua fé em que o reino era uma realidade. A ambição desses dois irmãos deu a Jesus a chance de aconselhar todos os seus apóstolos sobre a necessidade de demonstrar humildade. João manifestou sua forte personalidade quando tentou impedir que certo homem expulsasse demônios em nome de Jesus, visto que esse homem não era um dos seguidores de Jesus. Em outra ocasião, Jesus enviou mensageiros a uma aldeia samaritana a fim de fazer alguns preparativos para ele. Visto que as pessoas ali se recusaram a receber Jesus, João estava pronto para pedir fogo do céu para destruir os habitantes daquela aldeia. Por causa de atitudes como essas, Jesus repreendeu João. Tudo indica que, com o tempo, João passou a ser mais equilibrado e misericordioso, qualidades que antes aparentemente lhe faltavam. Apesar de suas falhas, João era o discípulo a quem Jesus amava. Por isso, quando Jesus estava para morrer, ele confiou sua mãe, Maria, aos cuidados de João.
João viveu mais tempo do que os outros apóstolos, como Jesus tinha profetizado. João serviu fielmente a Jeová por uns 70 anos. Perto do fim de sua vida, durante o governo do imperador romano Domiciano, João foi exilado na ilha de Patmos por ter falado a respeito de Deus e ter dado testemunho de Jesus. Ali, por volta de 96 era comum, João recebeu as visões que registrou no livro de Apocalipse. Segundo a tradição, ao ser libertado, João foi para Éfeso, onde morreu por volta de 100 era comum, depois de ter escrito o evangelho que leva seu nome e as cartas conhecidas como 1ª, 2ª e 3ª de João. Então, nós podemos fazer a divisão de parágrafos, né? Nós temos 5 parágrafos, então podemos fazer o resumo do parágrafo 1 até o 5 e depois a gente finaliza fazendo um resumo geral. Então, no parágrafo 1, a gente percebe aí que João era irmão de Tiago, né? Que também era apóstolo de Jesus. João e sua família tinham boas condições, ao ponto deles terem empregados. Salomé possivelmente era sua mãe e acompanhou Jesus até os seus últimos dias, até o seu sepultamento. E João tinha sua própria casa, mostrando que ele era uma pessoa que tinha posses. Já no parágrafo 2, João ele participou de muitos eventos importantes. João ouviu João Batista falar a respeito de Jesus, veja um Cordeiro de Deus. João viu também o primeiro milagre de Jesus, onde ele transformou água em vinho. E em seus relatos escritos de modo vívido, mostra que ele viu de perto o ministério de Jesus. E percebemos a sua prontidão também em abandonar tudo e seguir a Cristo. Já no parágrafo de número 3, João recebeu o nome de Boanerges, né, que significa filho de trovão, assim como seu irmão. João queria ter destaque no reino de Deus, mas depois de fortes conselhos, aprendeu a mostrar humildade. Tanto que o mais destacado de todos foi Pedro e não João. No parágrafo de número 4, João ele tinha uma forte personalidade. Em uma ocasião, ele tentou impedir uma pessoa de expulsar demônios só porque não era seguidor de Cristo, e em outra situação queria destruir os habitantes de uma aldeia porque não quiseram fazer preparativos para Jesus. Então, apesar das repreensões que teve, ainda assim ele era o discípulo que Jesus amava. Já no parágrafo de número 5, João foi o último apóstolo a morrer. Tudo indica que ele morreu com 94 anos de idade. Segundo alguns estudiosos, João morreu de morte natural e ele escreveu alguns livros, né? O Evangelho de João, que leva o seu nome, 1ª, 2ª e 3ª de João, e o livro de Apocalipse, que antes conhecemos como livro de Revelação. Então podemos concluir desse relato que João, embora ele fosse homem com posses, tinha uma boa vida, ele deixou tudo para trás para seguir a Cristo. Durante a sua jornada como discípulo, ele teve que ser repreendido algumas vezes por Jesus Cristo, mas isso não fez com que abalasse a sua fé ao ponto de deixar de servir a Cristo, mas continuou zelosamente. Tanto que é assim que Jesus o considerava como uma pessoa que ele amava. E ele foi bem sucedido na sua carreira espiritual, pois ele escreveu alguns livros da Palavra de Deus, João, 1ª, 2ª e 3ª de João e o livro de Apocalipse, e foi o apóstolo que mais viveu vendo de perto o ministério de Jesus. Então isso nos ensina que se também fizermos a vontade de Cristo, a vontade de Jeová, pararmos de nos empenhar por coisas materiais e servir a Deus, não importa o que aconteça em nossa vida, não importa se venhamos a passar por repreensão, conselhos, nós devemos continuar seguindo a Jeová, para que assim como o apóstolo João, possamos receber a chave da vida ou a vida eterna. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo. Espero que possa ter sido produtivo para você. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.